Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, aqui deixa o palpite de futebol, também bilhete pronto. Se você está chegando até aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te peço aqui todo o seu apoio. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative também o sininho para você sempre estar recebendo notificações de vídeo do nosso canal. Também deixa aquele like aí no vídeo, quando você deixa seu like, você fortalece o nosso trabalho, beleza? E como sempre, também deixa aquele lembrete, não batemos o bilhete do canal dessa vez, então espero ter ajudado com os palpites, gravamos ali a maioria. Sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 1º de julho de 2023, sabadão. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aqui nossos jogos, vamos lá para a Bolívia. Pela Copa da Bolívia, 4 horas da tarde, temos a equipe aqui do Libertad, Grama-Mori e o Tomayapo. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Libertad, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. A equipe do Tomayapo, os últimos 5, venceu apenas 1, perdeu 2 e empatou 2 jogos. O último confronto das equipes foi ambas marcam. A equipe do Libertad jogando em casa, os últimos 5 jogos venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou 1 também. Já a equipe do Tomayapo jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 1. Vamos analisar agora as classificações. A equipe do Libertad está na terceira colocação com 3 pontos. Em 2 jogos fez 4 gols, sofreu 3. A equipe do Tomayapo está na quinta colocação com apenas 1 ponto. Em 2 jogos fez 2 gols, sofreu 6. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui pela Copa da Liga na Bolívia, 6h30 da tarde, temos a equipe do Nacional Potosí e a equipe do Awais. Vamos analisar os jogos. A equipe do Nacional, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Awais, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Nacional jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe do Awais, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas 1 jogo. Vamos analisar as classificações. A equipe do Nacional está na quinta colocação com apenas 1 ponto. Em 2 jogos fez 4 gols, sofreu 7. A equipe do Awais está na segunda colocação com 4 pontos. Em 2 jogos fez 5 gols, sofreu 2. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Chile. Pela Copa do Chile, 7 horas da noite, temos a equipe aqui do Everton e o San Felipe. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Everton, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e só perdeu apenas 1. Já a equipe do San Felipe, os últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Everton jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 jogo. Já a equipe do San Felipe, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Championship, lá nos Estados Unidos. 8h30 da noite temos a equipe do Indy Eleven e o San Diego Loyal. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Indy Eleven, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já a equipe do San Diego Loyal, os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. A equipe do Indy, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 2 e empatou 2 jogos. A equipe do San Diego, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou apenas 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do Indy, pela Conferência Leste, está na 7ª colocação, com 19 pontos. Em 15 jogos fez 17 gols, sofreu 17. A equipe do San Diego Loyal, pela Conferência Oeste, está aqui na 6ª colocação, com 23 pontos. Em 16 jogos fez 25 gols, sofreu 23. Palpite para essa partida, uma chance dupla. Empate ou vitória do San Diego, ou mais de 1,5 gols na partida. Voltando lá para a Copa da Liga na Bolívia, 9 horas da noite também, temos a equipe do Palma Flow e a equipe do Aurora. Vamos analisar os jogos. A equipe do Palma Flow, os últimos 5, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1 jogo. Já a equipe do Aurora, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Palma Flow jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Já a equipe do Aurora, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 jogo também. Vou analisar agora as classificações. A equipe do Palma Flow está na 5ª colocação com nenhum ponto em um jogo, não marcou, sofreu 2 gols.
Já a equipe do Aurora está na segunda colocação com 4 pontos. Em 2 jogos fez 2 gols, sofreu apenas um. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas a equipe marcam. Voltam lá para a Championship nos Estados Unidos. 10 horas da noite temos a equipe do Santo Antônio e o Birmingham. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Santo Antônio, nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu apenas 1. Já a equipe do Birmingham, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Os últimos 2 confrontos das equipes, todos os 2 foi ambas marcam. A equipe do Santo Antônio, jogando em casa nos últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas um jogo. Já a equipe do Birmingham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Santo Antônio, pela Conferência Oeste, está na 4ª colocação com 25 pontos. Em 16 jogos fez 28 gols, sofreu 19. Já a equipe do Birmingham, pela Conferência Leste, está na 6ª colocação com 22 pontos. Em 15 jogos fez 21 gols, sofreu 24. Palpite para essa partida, vamos chance dupla. Empate ou vitória do Santo Antônio, ou mais de um gol e meio na partida. Encerrando os jogos aqui na Championship nos Estados Unidos. 10h30 da noite temos a equipe do El Paso e o Novo México. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do El Paso, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Já o Novo México, dos últimos 5, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do El Paso, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou um jogo. Já a equipe do Novo México, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do El Paso está na 2ª colocação com 30 pontos. Em 15 jogos fez 24 gols, sofreu 16. O Novo México está na 11ª colocação com 18 pontos. Em 15 jogos fez 23 gols, sofreu 25. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. E para encerrar nossos jogos, vamos lá agora para o Peru. 10h30 da noite, temos o Deportivo Municipal e o Aliança Lima. Vamos analisar aqui os jogos. O Deportivo Municipal, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Aliança Lima, dos últimos 5, venceu 2 e perdeu 3. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Deportivo Municipal, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas um jogo. A equipe do Aliança Lima, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Vamos analisar agora aqui as classificações. O Deportivo Municipal está na 2ª colocação com 3 pontos. Em um jogo fez 3 gols, sofreu apenas 1. Já a equipe do Aliança Lima está logo abaixo na 3ª colocação, com 3 pontos também. Em um jogo fez 2 gols, sofreu nenhum. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá pela Championship, nos Estados Unidos, temos a equipe do Santo Antônio e o Birmingham. Botei aqui um mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui pela Champions, nos Estados Unidos, temos a equipe do Indy Eleven e o San Diego. Botei aqui um mais de um gol e meio na partida também. Ainda aqui pela Champions, temos a equipe do El Paso e o Novo México. Botei aqui mais de um gol e meio na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 2.04. Se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho também para receber notificações. Também deixa aquele like, beleza? Então até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!